Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio que nós temos de estar aqui nesse momento para compartilhar a palavra de Deus e que Deus possa falar ao meu coração e ao seu coração, assim como Deus tem nos falado nesses dias. Nós temos visto e é perceptível no meio no qual nós vivemos, onde andamos, com as pessoas que conversamos, todos os acontecimentos, todas as tragédias, todas as dificuldades e também todas as necessidades. Quero meditar nessa tarde de domingo sobre algo que tem falado bastante ao meu coração, que Deus, Ele não está inerte a todas as coisas, a todos esses acontecimentos, Deus está no controle de toda essa situação e, embora nós sempre temos dois assuntos que é muito corriqueiro, no nosso dia a dia, um é vida, outro é morte. E acho que no momento em que nós vivemos nunca se falou tanto em morte ou em tanta preocupação com a morte, mas Deus nos proporciona muito mais do que isso e tem uma promessa para mim e para você de vida eterna. Quero convidar você que está nos ouvindo nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36, estarei lendo até o verso de número 44, que diz assim: Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida, comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Cristo aqui estava num diálogo com os seus discípulos. Se voltarmos um pouquinho lá no início do capítulo 24 de Mateus, Jesus estava saindo do templo e o templo estava sendo feito uma grande construção, e estava em fase de construção. E eram colocadas enormes pedras, uma construção magnífica, e os discípulos, maravilhados com aquela construção de forma magnífica e extraordinária, eles se aproximam de Jesus e mostra: Mestre, vede. E Jesus pega e olha para os discípulos e diz o seguinte: que esta construção, que aquilo tudo que estava sendo feito, haveria um tempo que não ficaria pedra sobre pedra. Depois Jesus vai para o Monte das Oliveiras e os discípulos se aproximam de Jesus novamente e perguntam para Jesus como que nós vamos saber quais são os sinais. E Jesus ali começa nesse diálogo, e esse diálogo ele estende
por todo o capítulo 24 e 25, e Jesus vai falando sobre algumas parábolas também, mas vai trazendo de um entendimento bem claro para os discípulos, em que haveria um momento em que não havia sido revelado para ele próprio Jesus, nem os anjos no céu sabem, né, como o próprio capítulo 24 de Mateus nos ensina aqui, que nem o Filho, nem os anjos no céu sabem o dia e a hora. Eu e você, que somos humanos, seres humanos limitados, eu particularmente vejo a pequenez que eu sou, tão limitado, cheio de falhas, cheio de erros, mas Deus infinito em bondade e misericórdia. A proposta de Deus para a minha e para a sua vida é uma proposta de vida eterna. E nós não devemos estar ansiosos com esses acontecimentos, embora a nossa mente ou a nossa parte carnal, ela nos leva a isso e nos tensiona, né? Nós somos tendenciados a ser ansiosos, mas não deveríamos. Deveríamos confiar em Deus. E aqui, como eu li, né, essa parte do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, aqui dos versos 36 em diante, Cristo está explicando para os discípulos que o mesmo que aconteceu nos dias de Noé, aconteceria também na vinda do Filho do Homem. Que o povo teria uma vida normal, tranquila, iam estar fazendo tudo o que, quando cita que casariam e se davam em casamento, comiam, bebiam, festejavam, faziam todas essas coisas, é o curso normal da vida. Mas o povo não estava atento. Noé pregou por 100 anos, pregando, anunciando que viria um dilúvio. E estudiosos dizem que até então, até o presente momento, nunca havia havido uma chuva daquelas, né? As chuvas eram mais mansa, branda, por período curto, e ali cai aquele dilúvio. Hoje nós temos um dilúvio talvez que não seja de água, mas de informação, um dilúvio de tantos excessos que vêm sobre as nossas vidas, que nos sobrecarrega, que nos desanima, que às vezes nós chegamos no final do dia exausto, nós não conseguimos nem processar todas as informações que nós recebemos durante o dia, ou as situações que nós vivemos no dia a dia. Mas Deus continua com o mesmo propósito para mim e para você. Não é da vontade de Deus, nunca foi a morte, nunca foi o propósito de Deus a destruição. Nunca foi o propósito de Deus a aflição dos homens. Nós fomos e somos afligidos pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias transgressões, pelos erros que nós cometemos ou pela vida que nós vivemos. Claro, temos, ou pelo menos tentamos ser pessoas boas, mas isso não nos traz o objetivo principal, que é a vida eterna. A promessa e o propósito de Deus para mim e para você é a vida eterna. Quando lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32, que a palavra diz assim: porque não tenho eu prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. A vida vem mediante conversão, mediante arrependimento. O propósito de Deus é vida sempre, mas o homem optou pela morte. Um erro no passado
que nós carregamos até os dias atuais e até a vinda de Cristo. Estejamos atentos, vigilantes, eu e você, para vivermos essa vida a qual Deus tem proposto para nós. Quando aqui no final do capítulo 24 de Mateus, Cristo falando para os discípulos que esse evangelho deveria ser pregado até o fim. Esse evangelho da salvação, esse evangelho da vida, se nós voltarmos um pouquinho nos versos 12 e 13 do capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver aqui: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Olha a proposta de Deus para minha e para a sua vida: salvação, vida eterna, andar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor. Outro texto, outra fala do próprio Jesus, falando ali com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de salvação está explícito aí, está exposto. Nós temos a vida colocada diante de nós, diante dos nossos olhos, diante das nossas tomadas de decisões. E eu convido você, nessa tarde, a refletir e meditar sobre a vida e sobre a morte. Nós sabemos que o nosso corpo terreno, ele é limitado de dias, e não sabemos o dia. Nós não sabemos a que momento nós partiremos desta vida, mas tenha você certeza que a vida eterna está proposta para você. Você decide o que você quer da sua vida: ou viver a eternidade com Cristo, ou passar a eternidade fora da presença de Jesus. Convido você a, nesse momento, se possível, curvar a sua cabeça. Vamos estar orando e, como eu disse no início, agradecendo a Deus, porque até aqui, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, nós estamos com vida, com saúde. Graças a Deus, até o presente momento, Deus não permitiu que essa enfermidade ou várias outras enfermidades chegasse até nós, ou chegasse, pelo menos a mim, ainda não chegou, e pretendo eu que Deus me livre de tudo isso e também livre a sua vida de tudo isso, mas que a decisão seja feita e você viva, persevere, vá até o final, seja firme, seja vigilante, seja constante na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Deus, pela vida, pelas misericórdias do Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem muito mais do que esta vida aqui na terra para nós, Deus. Ó Pai, o Senhor tem nos proposto uma vida eterna. E nós estamos humildemente diante da Tua presença, adorando o Teu nome, exaltando o Senhor, engrandecendo ao Senhor, Pai. E que o nosso coração esteja totalmente ligado ao Senhor. Queremos, ó Deus, andar de forma agradável na Tua presença, porque nós queremos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, no verso 2 lá, porque nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, continue nos abençoando, continue, Senhor, guardando e livrando o Teu povo, e assim como diz o salmista, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido.
somente com os olhos contemplarás e verás a mão do Senhor te abençoando. E que assim nós possamos viver na graça e na bênção do Senhor. Seja o Senhor derramado em nossos corações, nos lavando, nos purificando, nos vivificando dia a dia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, porque nós cometemos todos os dias erros. Às vezes de forma voluntária, às vezes involuntária, quando vemos já fizemos algo de mal. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia, ó Pai, desta nação, tenha misericórdia, Senhor, dos teus servos, e que possamos, ó Deus, estar firmes e convictos daquilo que vivemos, pregamos, e também, ó Pai, que possamos proceder de forma honrosa, honesta e justa. Em nome de Jesus. Amém.